Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui falarei com vocês a respeito da minha cirurgia do pterígio. E nessa oportunidade eu falarei com mais detalhes sobre o procedimento, né? Então, se você chegou aqui, né, já diretamente nesse vídeo, recomendo que você procure o meu outro vídeo sobre esse assunto. Este aqui vai ser o segundo e creio que esse será o último vídeo a respeito deste assunto. Então, eu pude perceber uma curiosidade entre as pessoas, né, que deixaram os comentários nesse primeiro vídeo, e também fiquei assim bastante satisfeito, né, com a quantidade de visualizações que eu ganhei nesse vídeo, que tive nesse vídeo, né, melhor dizendo. Então, pude perceber que realmente o pterígio é um problema, né, no nosso país. Então, o Brasil é um país tropical, né, que é um lugar muito propício para o acometimento desse problema nos olhos, a incidência solar, né, e também ventos. Tudo isso são fatores que colaboram para o desenvolvimento desse pterígio. Então, pessoal, eu passei pela cirurgia no dia 20 de outubro de 2021. Então, hoje já são 1º/3, né, de 2022. Então, hoje está fazendo 4 meses e 11 dias que eu passei pelo procedimento cirúrgico. Então, resolvi estar gravando aqui esse vídeo para falar um pouco mais de detalhes sobre o procedimento cirúrgico, com a intenção, né, de ajudar aí as pessoas que estão procurando, estão precisando, né, de um procedimento desses e talvez estão com medo, né, com um pouco aí de receio do procedimento cirúrgico. Então, já logo de início, digo para você que está assim, passando por isso, que é um procedimento muito simples, né? Irei explicar para você com detalhes sobre a cirurgia e digo que realmente procure uma solução, porque o pterígio ele vai muito mais além do que um problema estético. Realmente, na parte estética incomoda bastante mesmo, mas vai além disso. Ele prejudica, né, a nossa visão, porque ele caminha aí para o lado da pupila. Então, quanto mais ele avança sobre a córnea, causando aí talvez uma necessidade, né, de um transplante de córnea, porque dependendo do tamanho, até onde eu me informei, fica uma cicatriz muito grande, né, por cima da córnea, e em alguns casos precisa de transplante de córnea, porque ela fica com um tecido cicatricial muito grande. Então, após ele atingir a localização da pupila, tampou a visão. Então, eu procurei o médico no dia 20 de outubro de 2021. Passei pela consulta na parte da manhã, nesse dia. E como vocês já estão por dentro do assunto, né, peço novamente para você ver o vídeo anterior, se você ainda não viu, para entender melhor, né, do que eu estou falando aqui. Então, o médico já disse que eu já poderia passar pelo procedimento cirúrgico novamente. Então, eu já fui decidido a fazer essa cirurgia o mais rápido possível, né, porque realmente estava me incomodando bastante. Então, ele disse: se você realmente quiser a cirurgia, farei para você hoje ainda à tarde. Então, na clínica do Dr. Miled, ele tem os atendimentos, né, de consultas na parte da manhã e os procedimentos cirúrgicos na parte da tarde até altas horas da noite, né? Fiquei sabendo nesse dia que algumas vezes ele saiu da clínica às 11 horas da noite atendendo os procedimentos cirúrgicos. Então, deixei tudo marcadinho certinho. O local da cirurgia foi em uma outra cidade, fica distante da minha. Então, eu procurei a casa de um familiar, né, para ficar aguardando aí até o momento
do retorno para a clínica. Ele me pediu que era para mim retornar à clínica às 5 da tarde, né, às 17 horas. Então eu fiquei na casa de um familiar até esse momento. Cheguei na clínica às 17 horas, assinei alguns documentos e fiz o pagamento também, né, do procedimento. E logo mais, já assim, caminhando já para a noite mesmo, me chamaram para o centro cirúrgico. Então, eu não estava assim ansioso, porque eu já tinha passado por um procedimento desse outra vez, né? Então eu não estava ansioso, eu já sabia mais ou menos o que eu ia passar, né? Então, a enfermeira, que é auxiliar do médico, me chamou para entrar para o centro cirúrgico, e o médico ele já estava trabalhando em outro paciente. Inclusive, o paciente estava com um problema de catarata. Então, ao entrar, né, para o centro cirúrgico, ela já pediu para me trocar de roupa, né? Eu tive que deixar a roupa que eu estava guardada em um lugar separado e tive que vestir uma outra roupa que ela estava lá disponível para mim. Já uma roupa esterilizada, né? Já apropriada para esse tipo de procedimento. Tive que colocar uma touca na cabeça e os sapatos também tive que tirar, não pude entrar com sapatos nem com meia. Tive que usar uma touca mesmo, de colocar na cabeça, só que pediu para me colocar no pé. Então assim eu fiz. E ela me encaminhou para uma sala, né, e ao fundo eu pude perceber que o médico já estava trabalhando, né, em outro paciente. E ela pediu para que eu deitasse numa maca que estava ali, nessa outra sala separado de onde acontece os procedimentos cirúrgicos. Então assim eu fiz, deitei, e ela já veio com o colírio, né, anestésico, pingou no meu olho e pediu para que eu ficasse ali naquela posição, porque ela voltaria a pingar o colírio anestésico outras vezes. Então assim eu fiquei esperando, já preparado, né, com a roupa tudo certinho, já para entrar no centro cirúrgico mesmo em si. Então algumas vezes ela veio com o colírio, pingou no meu olho, foi esse olho aqui, o direito. Pingou algumas vezes o colírio, e em um certo momento ela pediu para que eu levantasse, sentasse na maca e me deu um comprimido e um copo d'água. Então eu não tive a curiosidade de perguntar para ela que medicamento era aquele, mas eu creio que podia ser um ansiolítico, né? Ou então algum antibiótico. Um desses dois, não sei falar exatamente qual deles. Então eu fiquei ali deitado novamente na maca, e a enfermeira, né, organizando alguns papéis ali próximo mesmo de outros pacientes, e a gente trocou algumas conversas ali até o momento da cirurgia, e falei para ela do meu problema, que eu já tinha passado outra vez, né, que aquela era a segunda vez que eu estava passando por aquilo, e ela assim, ela sentiu que eu estava assim um pouco inseguro, mas eu não estava. Ela tentou me acalmar e tudo mais, mas eu não estava. Por causa que eu comecei a contar outros problemas, né, ela pensou que eu estava ali com um pouco estava apreensivo com aquilo, mas não estava. Então o médico terminou com o paciente que estava na minha frente, que fez o procedimento de catarata, e após liberar o paciente, ele é um médico assim muito tranquilo, né? Ele é um médico já que tem, não sei exatamente, mas ele tem mais de 60 anos, né, de idade. De profissão ele disse que tem uns 30 anos, se não me engano, e que já fez 40 mil procedimentos cirúrgicos nos olhos. Então assim, pude perceber que é um médico assim bastante experiente mesmo. Então, após liberar o outro paciente, ele foi até mim, onde eu estava ali na maca, né?
E achei interessante o jeito dele, ele olhou assim no meu olho assim, ele é um médico assim bastante interessante que além do profissionalismo ele envolve, né, com os pacientes. Não é aquela pessoa assim que é somente profissional, né, e que não tá ali envolvendo, né, com os pacientes e tudo mais. É uma característica interessante que eu acho de médicos assim. Então ele envolve bastante mesmo com a gente. Aí ele chegou lá perto da maca, olhou bem no meu olho assim e disse bem assim: "Vem aqui comigo, caboclo." Ele disse dessa forma. E aí eu achei assim interessante o jeito dele, né? Aí ele seguiu na frente, eu fui atrás. Aí foi nesse momento que eu entrei no centro cirúrgico. Então ali à volta pude perceber bastante equipamentos, né? E ao centro uma maca, tipo aquelas cadeiras de consultório odontológico. Parece muito com a cadeira daquela que tem no centro cirúrgico do oftalmologista. Então ele pediu para mim sentar ali, eu sentei, assim, uma sala muito fria, né? E eu sou uma pessoa assim que sente bastante frio. Então eu já fiquei incomodado com aquilo, já falei para ele que estava muito frio, aí já trouxeram uma coberta e tamparam minhas pernas. E após o preparo ali, ele foi me mostrar, né, aqueles equipamentos. Esse aqui serve para isso, esse aqui serve para aquilo, né? E já me contou o preço de cada equipamento ali que estava ali no centro cirúrgico e tal. Então, assim, é um médico que envolve bastante mesmo. Eu achei muito interessante essa parte dele. E após tudo organizado, ele já colocou as luvas, né, nas mãos, e ele já estava tudo preparado, né, a roupa dele também, já tinha organizado tudo isso. Colocou as luvas e passou uma solução de iodo em volta do meu olho. Explicou também para que serve aquele produto e tudo mais. E até contei para ele que na época, né, eu era estudante de biomedicina, e contei isso para ele, ele ficou bastante interessado no assunto e já começou a falar algumas coisas técnicas para mim, me explicando algumas coisas ali envolvidas no procedimento dele. Então eu achei assim ele um médico assim muito acolhedor mesmo. Após fazer isso, ele cobriu, né, após passar o iodo, ele cobriu o meu rosto, deixando somente uma abertura assim, né, e o restante tudo tampado. Então ele fez a aplicação, né, da anestesia. A parte mais chata do procedimento todo é a aplicação da anestesia. Por mais que foi aplicado colírios anestésicos, né, anteriormente, ainda a gente sente um pouco com a agulha, né, da seringa que é aplicado a anestesia, mas é coisa rápida e passa logo, né? Então ele aplicou a anestesia e já logo de início já deu início, né, no procedimento cirúrgico. Então outra coisa que eu esqueci de dizer, ele coloca também um equipamento, eu não sei o nome, que faz com que o olho da gente fique bastante aberto mesmo, né? Aí você perde esse movimento de abrir e fechar o olho. O olho fica todo aberto assim, né? Não é um equipamento que puxa as pálpebras assim, né? Mas não machuca, tudo tranquilo. Após isso ele aplicou anestesia, né, como eu já havia dito, e já começou a fazer a remoção do pterígio. Então no primeiro momento ele aplicou uma solução abaixo, bem assim abaixo mesmo da conjuntiva, que fez com que o pterígio levantasse, né? Mas ele ainda estava ali colado na conjuntiva do olho. Então ele fez esse manuseio com o pterígio e após isso ele usou, né, um bisturi. Acredito que todos conhecem, né, um bisturi.
para quem não conhece, é muito parecido com o bisturi do oftalmologista. Ele parece muito com uma gilete mesmo, daquelas de barbear. Só que a gilete ela é larga, né? Ela é larga assim, e o bisturi dele ele é comprido e estreito. Então ele, com o auxílio desse bisturi, ele tirou toda o pterígio, né? Tirou todo o pterígio, fez uma raspagem assim muito delicada por cima da córnea, para que não ficasse nenhum resquício ali desse pterígio. Então essa raspagem ele faz com um equipamento que é uma lixa mesmo. Outro diferencial que eu achei também interessante do particular com o SUS é nessa questão. No SUS eles cortam, né, a córnea. Eles cortam a córnea para tirar aquele resquício do pterígio. E no procedimento no particular, ele não faz esse corte na córnea, ele somente raspa mesmo. Faz um lixamento bem superficial na córnea e após o procedimento fica perfeito, nem parece que foi feita alguma coisa ali. E já no SUS, eles fazem esse corte que dá para o paciente perceber que tem um corte enorme ali na córnea mesmo, né? Na minha primeira cirurgia eu pude perceber isso. Só que com o tempo ela cresce novamente, mas no particular tem esse diferencial aí. Então após removido o pterígio, né? Após fazer o lixamento da córnea, para ficar a córnea toda limpa, ele usa um equipamento que é quente. Eu não sei o nome desse equipamento. Ele tem a função de cauterização, né, dos microvasos sanguíneos, que faz a irrigação, né, desse pterígio. Então a cauterização, né, é a queima desses vasos. E inclusive o médico ele tem que ser bastante cauteloso nesse momento, porque não pode fazer a cauterização de todos os vasos, porque a conjuntiva ela precisa ser irrigada. Então se fizer a queima, a cauterização desses vasos todos, tem uma chance muito grande de acontecer um problema chamado de necrose, né, na conjuntiva. A necrose, a principal causa dela é a falta de oxigenação. Então, o que leva oxigênio para as nossas células são as células do sangue, né, que são as hemácias. Então, o médico tem que ser bastante cauteloso nisso para não fazer a cauterização de todos. Então, após tudo isso, ele tira o enxerto do próprio olho, né, do paciente. Então, esse enxerto ele pode ser tirado, esse retalho de conjuntiva saudável, ele pode ser tirado, tanto faz na parte inferior do olho, como na parte superior. No meu, ele fez na parte inferior. Então, durante o procedimento cirúrgico, ele pede para que o paciente faça alguns movimentos com o olho, olha para cá, olha para cima. Então tudo isso ajuda ele no manuseio do procedimento. Então após o momento que ele já estava preparado, né, para te fazer a remoção do retalho, que é o enxerto autólogo de conjuntiva, ele pediu, olhe para cima. Então eu olhei para cima assim, e ele veio aqui abaixo, aqui, né, e tirou um retalho aqui da minha conjuntiva, que estava saudável, aqui, bem aqui mesmo, sabe? Tirou um retalho assim. E esse retalho, ele, após preparar onde tinha removido o pterígio, né, ele pegou esse retalho tirado na parte inferior do olho e colocou em cima da onde ele fez a remoção do pterígio. Então, antes de colocar, ele passa uma cola biológica. Até antes do procedimento tudo, ele me disse que
que o mais caro do procedimento, que fica para ele, médico, é o uso dessa cola biológica. Só que ele não utiliza somente a cola biológica. Após passar a cola e botar o enxerto no local correto, que coloca na posição certinha, né? Não pode ficar em cima da córnea. Então ele dá os pontos, né? Os pontos feitos com fio cirúrgico mesmo. Então a fixação desse retalho é feita com a cola biológica e também com os pontos. Os pontos ele explicou que é para, no caso do paciente coçar os olhos, por exemplo, não ter o perigo de soltar o implante. Então ele fez, né, tudo isso e creio que gastou mais de 1 hora no procedimento, porque ele até durante o procedimento ele sempre conversando bastante comigo, contou a história da carreira dele e contou que o filho dele também é um oftalmologista cirurgião, dizendo ele que é também um ótimo profissional. Então assim, a gente teve bastante conversa durante o procedimento. A gente no procedimento, né, acho que vale eu falar sobre isso aqui, a gente fica lúcido, né, nada de anestesia geral, essas coisas. Então durante todo o procedimento ele trocando, conversando comigo, contando as coisas e eu também perguntando algumas coisas, muito curioso, né? E ele terminou o procedimento, né? Assim, sempre conversando comigo e como eu disse antes, ele envolve bastante com os pacientes dele. Então após aí mais ou menos 1 hora e alguma coisa de procedimento, ele encerrou, né, o procedimento tudinho e colocou também, após terminar o procedimento, colocou um curativo, né, os esparadrapo, assim, primeiro a gases, né, a gás, né, e acima da gás o esparadrapo e acima uma outra peça de acrílico, uma peça redonda assim, pôs por cima uma peça dura para que evite alguma pancada no olho. Então até aí tudo bem, nada de incômodo, nada disso, não dói nadinha mesmo. Então a única coisa que a gente sente após o efeito da anestesia é uma ardência muito grande no olho. Não dói, mas arde pra caramba, né? E isso permanece até um dia após o procedimento. Então é uma ardência tão grande que até o outro olho que não foi feito nada, ele lacrimeja, porque arde demais. Então isso já quero deixar bem claro para vocês, né? Mas nada assim que vai precisar de um atendimento médico, nada disso. Então, após o procedimento, ele me explicou o que eu tinha que fazer de repouso, né? Não abaixar a cabeça, começar a usar os colírios, né? Após a retirada do curativo, que foi 1 semana depois, né? Que tirou o curativo. Somente aí que eu estava liberado para poder fazer o uso dos colírios, que foi 2 que ele receitou para mim, o Maxiflox e o Ster. E até esse momento eu tive que trocar o curativo em casa, né? Então quando eu destampava o olho ele estava muito vermelho, muito vermelho mesmo. Mas após um dia do procedimento já não tem essa ardência mais, né? Tranquilo mesmo. Então tem que ter cuidado aí na hora de dormir, né? Para não dormir do lado do olho operado, não abaixar a cabeça, não aproximar de uma fonte de calor, de maneira alguma pode fazer isso. Então após a retirada aí dos pontos, né? Que eu já precisava mais do curativo, ele
já me liberou para usar os colírios. Então, após eu iniciar o uso dos colírios, o meu olho foi melhorando e foi clareando a cada dia mais. Então, foi dentro aí de 30 dias após o procedimento, meu olho já estava bem claro mesmo. Assim, comparado com o início, né, após a cirurgia, um pouco vermelho, mas muito melhor, né? E essa melhora foi progressiva e, né, hoje já me encontro aqui com 4 meses e 11 dias de cirurgia do pterígio. Então, pessoal, esse vídeo já está ficando um pouco longo, não vou prolongar mais ainda, porque fica cansativo, né, para quem está assistindo. Então, pessoal, eu nessa parte de cirurgia do pterígio, eu vou me encerrar por aqui este assunto. Espero de coração mesmo que eu tenha ajudado alguém, né, que eu possa ajudar alguém com essa postagem desse vídeo aqui. Então, eu sei que boa parte dos brasileiros são acometidos com pterígio, né? Eu digo que você procure um profissional para poder fazer a remoção desse pterígio. Não deixe para amanhã, procure hoje se você tiver nas condições, porque realmente é um problema que tem que ser levado em consideração. Então, tem pessoas que têm a infelicidade, né, de ter o pterígio nos 2 olhos. Eu, graças a Deus, eu tive o pterígio somente em um. Então, após esses constrangimentos que eu tive, né, de ter passado pelo procedimento cirúrgico 2 vezes, eu comecei a ter bastante cuidado mesmo. Então, depois do meu da minha primeira cirurgia, eu nunca mais tive a confiança de sair no sol sem o óculos escuro, né? Para não pegar sol, para não pegar vento no olho, já para evitar, né, que o outro olho possa desenvolver o problema. Então, assim, por mais que seja o procedimento cirúrgico seja tranquilo, igual eu disse para vocês, não deixa de ser uma coisa assim constrangedora, que acaba impedindo a gente para as coisas. A gente tem que ficar uns dias de repouso, a gente não pode trabalhar, tanta coisa que a gente tem que fazer à risca. Então, isso é um constrangimento, né? E também um procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, eu penso assim que tem que ser evitado o máximo. Então, após a cirurgia, né, como eu disse, tem que ser levado em consideração, tem que ser removido, mas após a cirurgia eu nunca mais tive a mesma vida que eu tinha antes. Então, hoje eu cuido muito mais da saúde dos meus olhos, né? Eu já não fico coçando os olhos tanto, né? Porque é outro problema que não pode ser feito, coçar os olhos, né? Já saio no sol com óculos escuros para evitar a luz solar e também vento, poeira, já para evitar tudo isso daí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero mesmo de coração que eu tenha ajudado alguém, né? Com esses 2 vídeos sobre este assunto. E peço também encarecidamente que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Deixe seu like, comenta, pergunta se você tiver alguma dúvida, que se for do meu alcance eu vou te responder. Então, este meu canal aqui do YouTube, como vocês podem observar, ele está mesclado com conteúdos diferentes, né? Então é esse o meu objetivo. Dando tudo certo, mais para frente irei fazer vídeos, né, sobre conteúdos que eu ainda não fiz aqui nenhum a respeito desses outros assuntos. Então é assunto assim que mais para frente, quando chegar o momento, todos vai ter o conhecimento. Então, pessoal, é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado aí. E meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.